Tudo bem, o senhor? Tudo jóia, Marcos. É um prazer estar falando contigo. E até nós estamos hoje perguntando para os nossos ouvintes. Se discutiu muito aqui em Campo Grande essa semana uma lei de minha autoria e de outros vereadores que assinaram junto comigo sobre as professoras, os professores não poderem falar em sala de aula da sua opinião, de induzir as crianças à política partidária, à ideologia de gêneros, à religião. O que você acha sobre... E uns maldosos apelidaram de lei da mordaça. Em nenhum momento a lei preconiza, não sei se você já teve acesso a ler essa lei, mas essa lei é muito clara, viu, Marcos? Ela diz que os professores devem debater a política nacional, a política mundial, a política do império, da república, a política atual. Deve falar que existem várias religiões no nosso país, um país plural de religião, plural também hoje na opção sexual. Deve falar sim, esse conceito tem que ser dado, nós não estamos vedando o professor de falar, em nenhum momento amordaça o professor de falar. Agora, eles não podem induzir aquilo que os familiares devem fazer em casa, na sua orientação, da qual eles acham que é a melhor, religiosa, sexual e política. O que você tem a dizer sobre isso, Marcos? Doutor Paulo, o que eu tenho visto é o seguinte, tá? Em primeiro lugar, foi colocada uma pecha nesse projeto de lei da mordaça. Exato. Sem propósito nenhum. Nenhum. O que eu estou vendo, estou tendo muita dificuldade, inclusive, de observar, é que os órgãos de imprensa têm feito justamente o que essa lei fala para os professores, é mostrar os dois lados. Eles não estão mostrando os dois lados. Exato. É só mordaça, mordaça, mordaça. Nenhum mostrou o texto da lei, nenhum mostrou quais são as proposições. Você vê programas de rádio, com exceção do senhor, abrindo para comentaristas contrários, você não vê nenhum convite para um comentarista favorável a esse projeto. E até o seguinte, eu estava escutando a entrevista anterior que o senhor estava fazendo, Sim. Muito pertinente, e é interessante observar o seguinte, da mesma forma que a Lei Maria da Penha empoderou as mulheres e vem tendo essa repercussão, Sim. Essa lei, esse projeto do senhor, que o senhor está de parabéns, vai empoderar os alunos e pais, porque vai dar a eles consciência de um direito que já existe. Exatamente. Ela não proíbe nada, ela não inova em nada, ela dá conhecimento, exclusivamente para dar conhecimento de um direito que já existe na Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Agora, durante a entrevista, eu ia entrar em contato com vocês para dar um exemplo, mas não precisou, porque o senhor foi muito feliz e deu esse exemplo no ar. Falou, olha, vamos procurar as autoridades e vamos colocar cartazes nos ônibus dizendo que é dever do homem respeitar a mulher, Claro. É dever do homem não fazer isso com a mulher, é o direito da mulher não se deixar molestar. A mesma coisa na sala de aula, qual o problema? Cuidado, doutor Paulo, vou dizer que é lei da mordaça. Não, Se o nós não senhor estamos quiser, vou proibindo, dizer não. que é lei da mordaça. Mas não é, Entendeu? não é. Absurdo. Não é. Entendeu? Absurdo. O prefeito Alcides Bernal, Conceituoso. ô Marcos, o prefeito Alcides Bernal, ele não conseguiu fazer com que o reajuste salarial dos funcionários públicos municipais tivesse êxito. Então ele já sabia que não ia ter êxito, porque a proposta que ele fez é indecorosa. Ele ofereceu uma parte agora, ínfima, de 3%, e 6% em dezembro, que só vai pagar em janeiro, que quem vai pagar é o próximo prefeito, e não vai ser ele, se Deus quiser. Então, a gente fica vendo que ele fez essa cortina de fumaça, e eu já sei que foi ele, porque numa entrevista que ele deu na TV Morena, e eu vou falar o órgão de comunicação, ele falou 4 vezes a palavra mordaça. 4 vezes ele falou a palavra mordaça. Ele só critica aquilo que lhe é conveniente. Agora, ele se esquece que as pesquisas todas nos meios de comunicação, Correio do Estado, o Media Max, a Rádio Blink, todas deram 80% a mais de pessoas favoráveis à lei. Exato. Não, o engraçado é o seguinte, tem uma enquete agora no Top Media News que diz o seguinte, você é a favor da lei que proíbe discussão de política na sala de aula? Não é essa lei, não existe essa lei. Eu não sei porque... A lei não proíbe a discussão de política. A lei que proíbe discussão de política em sala de aula, eu também sou contra. Eu também sou contra. O projeto de lei do senhor proíbe propaganda político-partidária. Exatamente. A indução que eles estavam fazendo na cabeça de crianças e jovens que numa certa idade tem uma aceitação, tem até uma paixão
paixão platônica pelo seu professor, pela sua professora. Isso é científico, todos nós tivemos. Isso, doutor Paulo, o nome disso é assédio moral. É valer de uma posição de superioridade que é nítida do professor, as crianças estão submetidas a ele, os adolescentes, e ele vem e pratica assédio moral, submetendo as crianças às suas vontades, valores e caprichos. Esse é o problema. O problema não é você chegar e discutir a política, a política é necessária para o Estado Democrático de Direito. Isso aí todo mundo sabe. O problema é o seguinte, falar, olha, e eu tenho denúncias de professores, me falando isso, de professores que são presidentes de partido, são filiados de partido, e chega e fala, olha, vocês precisam se politizar, vocês precisam participar da política. Até aí tudo bem, aí eles concluem, filie-se no meu partido. Ô Marcos, o nosso amigo de bancada aqui, o Vitor, um cantor de renome nacional, da dupla Victor e Vinícius, ele acabou de dar o depoimento dele. Fala de novo, Vitor, quando você era estudante, pequeno, jovem. Foi quando iniciou-se aquela campanha para o Lula, que o Lula primeiro já tinha perdido e depois começou de novo uma campanha e tal. O que começou a acontecer? Haviam professores que falavam de política, quando se tratava de política, puxava a sardinha para o PT. Hoje, a grande maioria daquela época, arrependidos. Exato. Vitor, é uma satisfação muito grande falar com você, e eu vivi isso no ensino médio. Eu estudava numa escola católica em Dourados, e o meu professor de matemática, ele pegou e fez exatamente isso. Ele cortou todo mundo para botar toda a turma trabalhando na campanha, na época era do Zé. E a gente eu fui vítima disso. Eu fui adesivar, eu comprei a ideia. Todos nós compramos a ideia justamente porque nós achávamos que seria melhor para os nossos professores. A minha mãe era professora. Exatamente. E a apresentação dos planos de governo que eram discutidos eram completamente díspares. Você tinha uma exaltação sem medida do projeto que era de simpatia do professor, não vamos dizer nem do PT, não do PT, mas na ocasião era. E aí você tinha um massacre do adversário. O que esse projeto, doutor Paulo, prega é o seguinte: se você for falar de um projeto, você tem que falar de todos os que existem. E cabe ao aluno desenvolver o seu pensamento. Sem escolher lado, né? Exatamente. Cabe ao aluno escolher o seu lado, não ser inclusive. E te digo mais, o mais grave não é isso. O mais grave é o assédio moral e a tortura psicológica que alguns alunos são submetidos. A minha cunhada, ela terminou o ensino médio ano passado. Na sala de aula, durante uma aula de sociologia ou filosofia, não me recordo a cadeira, o professor fez uma pergunta: escuta, quem aqui é a favor da redução da maioridade penal? Aí um rapaz, colega dela, levantou as mãos. Aí o professor falou: tá, tirando ele que é nazista, quem mais é a favor? Isso aí é vexatório, isso aí é bullying. É isso que se pretende fazer com essa lei. E essa lei não proíbe, ela dá conhecimento ao aluno de que ele não pode ser submetido a esse tipo de coisa. Agora, outra coisa que a gente escuta muito é o seguinte: mas e as denúncias injustas? E se o professor sofrer perseguição e a denúncia for injusta? Isso precisa de prova, não basta simples alegação. Hoje, com a tecnologia que tem, é muito fácil você gravar um ambiente que está acontecendo esse tipo de coisa, porque não é uma vez só, é o ano inteiro. É o ano inteiro que acontece. Então, essa preocupação com denúncias injustas, ela é infundada, porque há necessidade de prova. Sim. E é isso que é resolvido. Porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, ninguém pode ser acusado sem prova. Bom, desculpa, me empolguei um pouco. Não tem problema. Eu quero te agradecer, Marcos, pela participação, por ser um ouvinte nosso aqui da rádio, e fico feliz de você estar apoiando uma lei da minha autoria, e que, se o prefeito vetar, nós vamos ter que analisar na Câmara e ver o posicionamento de cada vereador. Obrigado. Doutor Paulo, se o senhor me permitir, só mais umas palavras para concluir o raciocínio, eu quero agradecer enormemente ao senhor, aos demais vereadores, que vêm num momento muito crítico em toda a classe política do Brasil, dizer o seguinte: política tem que ser discutida sim, mas de forma justa, de forma imparcial e sem doutrinação, sem tendência, sem puxar a brasa para nenhuma sardinha. É isso que tem que ficar bem claro. E outra coisa também, essa lei, ela vai dar consciência aos pais dos direitos que eles já têm garantidos, porque muitos desses pais não sabem. E a maioria das pessoas que são contra não querem que esses pais e alunos tenham consciência dos direitos que eles já têm. E queria fazer um apelo. Sim. O senhor, que tem acesso aos meios de comunicação, o senhor é uma pessoa muito respeitada,
e Obrigado. conhecida, para pedir para eles abrirem espaço para outras pessoas que pensam diferente, tratar desse assunto, porque recentemente eu conversei com um jornalista e perguntei para ele, mas por que lei da mordaça? Ele pegou e falou para mim, eu não sei, foi um determinado meio que colocou esse apelido e a gente está utilizando. Sim. Então o questionamento começa a ser, por que a lei da mordaça? Não há proibição nenhuma, é só uma divulgação dos direitos dos pais e alunos. Mas muito obrigado, viu, pelo trabalho que o senhor está efetuando. Obrigado. Muito obrigado por se preocupar com o direito dos pais de educar seus filhos e com o direito dos alunos de não serem submetidos a assédio moral. Obrigado mesmo. Tá ótimo. Uma boa tarde, Marcos.